Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Mais uma aula do nosso curso de programação básica aí. Hoje a gente vai falar então um pouco sobre a linguagem de programação, a linguagem de programação que nós vamos utilizar, que é a linguagem de programação C, certo? A gente falou antes então sobre algoritmos, né, e pseudocódigo. A gente viu então essencialmente que a gente tinha uma entrada de dados, certo? Uma entrada de dados, depois o processamento e por último a saída. E a gente escreveu também um pseudocódigo, né, um algoritmo, né, aquele exemplo que a gente fez do calcula média. Né, então ele tinha um label de início, a fazer a leitura de dados, fazer o processamento e por último a impressão de dados. Agora, como é que a gente converte isso para um programa? Né? O programa, então, ele vai fazer o quê? Ele vai materializar o algoritmo. O programa é o exemplo aquele da planta baixa e da casa construída. Então, o programa é o que faz o algoritmo funcionar, né? É quem faz o algoritmo funcionar. Ele é feito com uma linguagem de programação e nessa disciplina nós vamos usar a linguagem de programação em C. Existem diversas outras linguagens de programação, mas o foco da nossa disciplina é a linguagem em C. Vamos ver então um primeiro exemplo. Né? Então, o algoritmo era esse aqui. O algoritmo calcula a média com início, leitura das variáveis e depois aqui o cálculo da média, escreve a média. Esse é um programa em C que faz a mesma coisa. Vamos olhar juntos ele aqui, passo a passo, nós vamos ver o que compõe esse programa e vamos tentar entender. Não sei se vocês conseguem, só olhando de cara aqui, fazer alguma correlação entre os parâmetros de entrada, parâmetros de entrada, depois processamento e saída. Conseguem enxergar? Tentem fazer isso aí observando. Bom, o histórico da linguagem C, né? A linguagem C foi criada nos anos 70 lá pelo Dennis Ritchie, esse cara aqui, ó. O cara que criou quando ele estava desenvolvendo o sistema Unix, né, que é anterior ao Linux aí, na década de 70, num computador da Digital Equipment PDP-11. Até tem uma referência dele, se vocês viram um filme chamado Swordfish, a Senha, onde o cara contratado, é um hacker contratado para construir um vírus, ele acessa esse computador aqui, o PDP-11, que está ali no subsolo, no dormitório lá da faculdade onde ele estudou. Vocês podem até procurar essa referência aí, Swordfish a senha. Alguns sistemas, né, ou seja, o Windows, ele é escrito todo em linguagem C. A linguagem C é uma programação estruturada, ou seja, ela é baseada numa sequência de passos e onde eu tenho seleção e controle de programação. Essencialmente, ela é diferente de uma linguagem orientada a objeto. Né? O C, né, a linguagem C inspirou a criação de outras linguagens, como o C++, que oferece orientação a objeto, o C Sharp, o Java e algumas outras. Como é a estrutura de um programa em C? Né? Então a gente tem a primeira parte aqui que seria importação de biblioteca e funções, ou seja, eu vou declarar tudo o que eu preciso. Depois eu tenho uma função principal chamada main. Aqui eu tenho o delimitador de como foi a abertura da função e o delimitador do fim da função. Essa chave de fim e essa chave de início aqui. Eu faço a declaração de variáveis locais, ou seja, variáveis que vão ter uso só dentro dessa função main, os comandos e tem um return zero aqui. O que tem esse return zero? Esse programa escrito em C ele vai ser chamado, ou seja, ele vai ser executado a partir de um lugar. Ele não é executado do nada. Ele vai rodar em cima de um sistema operacional. Então, quando o sistema operacional chamar esse programa executa. Quando ele terminou de executar, ele retorna alguma coisa para o sistema operacional. Nesse caso aqui, ele está retornando zero. É um número. Simplesmente, eu poderia fazer um programa um pouco diferente e dizer para ele retornar outros números caso ele obtivesse outros dados. Né? E esse zero aqui é uma variável do tipo inteiro. Então, por isso que esse int aqui na frente do main está relacionado com esse zero aqui do return. Tá? Depois a gente vai ver isso com mais calma mais para frente. Bibliotecas. O que são as bibliotecas? É um conjunto de funções elementares pré-definidas. Né? Então, o C ele é todo construído em C. Né? Então, como assim, professor? Se eu preciso fazer
Se eu preciso apertar um parafuso, eu simplesmente vou usar a função apertar parafuso. E está declarada já na minha caixa de ferramentas a chave de fenda. Ela já existe, eu não preciso criar ela. Mas ela tem que ter sido criada antes, certo? Dentro dessas funções, dessas bibliotecas, existem diversas funções e diversas funções utilizadas. As bibliotecas básicas que nós vamos usar são bibliotecas para entrada e saída, ou seja, uma biblioteca vai nos permitir ler dados e escrever dados, né? Na nossa lógica de programação, que a gente vai ler, processar e escrever. Então, tem bibliotecas que têm funções matemáticas, bibliotecas para manipulação de áudio e vídeo, banco de dados e por aí vai, uma série de coisas delas. Como é que eu incluo uma biblioteca? Eu vou usar a diretiva include, certo? Essa diretiva include, ela vai chamar a biblioteca. Então, aqui ó, nós vamos usar as seguintes inclusões em todos os nossos programas. Ó. Include stdio.h e include stdlib.h. Então, o ponto .h é a nossa biblioteca, né? E stdio tem as funções de entrada e saída, e stdlib tem funções padronizadas aí da biblioteca C, ou da linguagem C, né? Todos os comandos são definidos assim. Então, o nosso algoritmo, de novo aqui, vocês estão vendo ele, o algoritmo calcula a média, né? E a gente vai olhar de novo, olha aqui, ó. O que apareceu aqui? A nossa biblioteca. Então está aqui a biblioteca que a gente vai usar, as duas bibliotecas, né? Por que elas estão aqui? Porque, por exemplo, eu vou ter outras funções aqui embaixo, scanf, printf, return, que estão definidas nessas bibliotecas, certo? Uma outra coisa importante que tem logo abaixo aqui da nossa organização, ó, aparece um int, n1, n2, float médio. O que é isso? Isso são declarações de variáveis. Como assim? Do mesmo jeito que era feito em algoritmos. Elas têm um nome e armazenam um valor. Elas têm que ser declaradas, ou seja, eu preciso criar as variáveis. Quando a gente falou no algoritmo antes, a gente só dizia assim, ó, ler N1 e N2, né? Então a gente estava implícito que precisava. Só que eu preciso avisar antes de... Quando eu estou rodando um programa no computador, eu preciso avisar antes de eu ler a informação. Eu preciso ter, né, lembrando aquela alegoria do espaço de memória de um computador, que é um grande almoxarifado, com várias prateleiras e várias caixinhas. Eu preciso dizer assim, olha, abre uma caixinha com uma identificação tal, N1, que vou usar ela em algum momento no meu programa. Então é isso que está sendo feito. A gente tem que declarar, criar a variável. E a gente vai sempre dizer assim, que tipo de variável ela é e o nome da variável. Certo? Então aqui tem um exemplo, ó. Uma variável do tipo int e o nome da variável é x. Uma variável do tipo float e o nome dela é média. Certo? Float, então, é o tipo da caixa. Int é o tipo da caixa. Essa caixa int só cabe inteiros. Essa caixa float só cabe para variáveis do tipo float. Nós já vamos ver isso agora. O que são esses tipos? Tipos de variável, né? Então, variáveis podem ser de formatos diferentes. Elas recebem informações diferentes, características diferentes, conforme a variável conforme o tipo de dado que eu quero armazenar dentro da variável. Então, essa variável que ela denota uma região de memória, né, a alegoria aquela da caixinha lá no almoxarifado. E a gente também traz aqui um conceito importado na matemática, né? Então eu tenho uma variável x, sendo que todo x pertence aos números naturais. Ou eu tenho uma variável y, sendo que todos os números y pertencem aos reais. E em C, nós vamos ter alguns tipos. Esses aqui são os principais. Ó. Eu tenho variáveis do tipo char, do tipo int ou inteiro, do tipo float ou flutuante, ou ponto flutuante, né? Do tipo double, que é uma variável que consegue armazenar valores maiores. Então a gente pode ver que a variável char, que é a variável caractere, ela tem o tamanho de 1 byte, ou seja, 8 bits. Ela consegue armazenar caracteres de acordo com a tabela ASCII, a tabela de caracteres. Uma variável do tipo int ocupa 4 bytes, então ela consegue ter esse aqui é o menor valor que ela tem, menos 32.768 e mais 32.767. Então se eu quiser armazenar um valor maior que esse dentro de um inteiro, eu não consigo? Não consegue, não vai caber. Eu preciso transformar num tipo float, que daí o tipo float ele usa uma técnica de ponto flutuante, que é uma representação numérica dentro do sistema computacional, onde ele consegue representar valores
que vai de menos 3.4 e na menos 38 até mais 3.4 e na mais 38. Então a representação numérica fica muito maior. E eu tenho variáveis do tipo double que vão ocupar 8 bytes e tem uma representação maior ainda, né? Eu preciso ocupar a memória de acordo com o tipo de variável que eu quero trabalhar. A gente vai trabalhar no começo agora basicamente com o tipo int, o float e o char. Certo? Esses três tamanhos que vão nos interessar. E isso aqui, o tamanho que elas ocupam, está muito mais relacionado com a máquina onde isso vai rodar, porque nós estamos fazendo a programação em C aqui para rodar num computador pessoal, num PC, num desktop. Mas essa programação em C pode ser usada também para microcontroladores, pode ser usada para sistemas embarcados, e conforme aquele processador tem características, né? Hoje em dia quase todos os processadores são de 32 bits, 64 bits, mas ainda existem muitos microcontroladores que trabalham com 8 bits, com 16 bits. Que é o tamanho da memória, da palavra que pode ser armazenada na memória deles, e isso vai influenciar na representação dos dados que vai ser feita. Mais alguns exemplos. Então nós temos aqui, ó, uma variável do tipo inteiro, ó, quantidade underscore ou underline valores 4. Por quê? Porque a gente nunca usa caracteres diferentes de letras e números e dígitos, né? E o símbolo, ou seja, a gente não coloca cerquinha, a gente não coloca interrogação, a gente não coloca cedilha, a gente não coloca acento, para não dar confusão, porque muitas vezes o compilador não vai conseguir interpretar isso corretamente. Então a gente vai se manter sempre a letras, no máximo a variável underscore aqui para tornar legível, né? Para a gente interpretar do que para o computador, não vai fazer diferença. Depois aqui eu tenho, ou seja, aqui eu declarei uma única variável chamada quantidade underscore valores 4 do tipo inteiro. Nessa segunda linha eu estou declarando o quê? Eu estou declarando três variáveis, a variável x, a variável y e a variável soma valores, todas as três variáveis do tipo float. Eu declarei elas todas numa linha só, certo? Aqui eu declarei uma variável que tem o nome de sexo do tipo caractere, char. Então eu vou armazenar, por exemplo, se é M ou F, se é masculino ou feminino, certo? E uma coisa importante é que a linguagem C ela diferencia maiúsculas e minúsculas. Então, ou seja, a variável n minúscula é diferente da variável n maiúscula. Ambas são do tipo inteiro, mas uma é minúscula. Então, esse n é 1 e esse outro n é outra variável. Isso aqui está num espaço de memória, isso aqui está em outro espaço de memória. Isso aqui é uma caixinha, essa outra variável é uma outra caixinha. Certo? Vamos ver então no nosso programa de novo. Ó, está aqui a declaração das variáveis. Declarei então duas variáveis do tipo inteiro e uma do tipo flutuante, float, ou seja, N1 e N2. Então, N1 e N2 são inteiros e média é do tipo flutuante. Entrada e saída, né? Ou seja, a gente precisa informar dados para o computador e obter dados do computador. Em um passado distante, isso acontecia essencialmente com cartões perfurados, ou seja, o cartão perfurado era uma maneira de tu entrar com dados no computador, era uma maneira como se fazia programas com isso, e depois a gente obtinha o resultado do programa impresso numa folha. Era uma época em que o processamento levava, não era como a gente faz hoje, mas muitas pessoas já estudaram assim e muito tempo se fez assim. Um bom filme que mostra isso aí é o filme que está agora, Hidden Figures, que apareceu aí sobre a história de três mulheres que trabalhavam na NASA, né? Então conta um pouco de como é que elas faziam os cálculos matemáticos e tudo mais. São três mulheres negras, conta toda essa história e ali tem alguns momentos onde é implementado um sistema computacional para fazer todo o cálculo de trajetória dos foguetes e eles usam um cartão perfurado para poder receber dados e os dados são impressos na saída. Tá? Então a gente vai usar aqui as funções, né, para entrada e saída. O que a gente usava no pseudocódigo? A gente estava usando um comando chamado ler e o outro comando chamado escrever. Na linguagem C existem dois comandos, um chamado scanf e o outro printf. Significa scan function e print function, ou seja, função de varredura e função de impressão, né, de escrita, função de escrita, print é escrever. Como é que é a função scanf? Então eu tenho aqui, ó, scanf abre parênteses, né, e fecho parênteses lá, e eu passo dois parâmetros para dentro dela. Que parâmetros são esses? Um é o formato do parâmetro, o formato do dado que eu vou ler, e aonde eu vou armazenar esse dado.
Certo? Então eu vou definir como o programa deve interpretar o valor que vai ser inserido pelo teclado. Então eu vou colocar aqui dentro das aspas, né, um percentual D, percentual F, percentual LF, percentual C ou percentual S. Percentual D do tipo inteiro, né? Isso aqui também, o compilador também interpreta se a gente botar percentual I. Mas essencialmente todo mundo usa o percentual D por questões históricas, que no passado distante aí se usava o percentual D para números decimais, que é o que a gente costuma trabalhar com números inteiros. Percentual F de flutuante, LF é um flutuante longo, long float, né? Uma variável do tipo double. Percentual C é um caractere, somente um caractere. E percentual S é uma string, é um conjunto de caracteres. Nós vamos ver mais para frente na nossa disciplina como é que a gente associa vários caracteres para formar uma palavra. Isso a gente precisa fazer uma cadeia de acesso à memória, que a gente precisa acessar a memória como se fosse uma matriz. Mas a gente vai ver isso mais para frente. E aqui, então, no nosso programa, né, eu estou declarando aqui uma variável A do tipo char, uma variável I do tipo inteiro, uma variável X do tipo flutuante, do tipo ponto flutuante, e eu estou fazendo a leitura. Então aqui, quando eu fizer o scanf, ó, a função scanf, eu estou lendo uma variável do tipo char e vou armazenar ela no endereço, certo? Esse é do endereço da variável A. Quando eu fiz essa parte do programa aqui, char A, o computador entende. Ele quer trabalhar com uma variável do tipo caractere e ela tem o nome A. Então eu vou lá na memória, abro um espaço na memória e dou o nome, né? Vou lá no meu grande almoxarifado, dou o nome para aquela caixinha lá. Essa aqui é a caixinha A e vai vir um caractere aí para dentro. Quando eu estou fazendo a função scanf, eu digo, olha, lê um caractere e armazena esse caractere lá no endereço onde está o A. Ele não está armazenando no A, ele está armazenando diretamente no endereço onde está o A. Por isso que existe C comercial, para dizer que endereço é que a gente vai guardar a informação. Tá? Depois aqui, scanf percentual D, significa um inteiro, e eu estou lendo para dentro do endereço. Eu vou fazer a leitura do inteiro e vou guardar no endereço da variável I, sendo que a variável I é do tipo inteira. Percentual F, vou ler a variável X, quer dizer, percentual F, vou ler uma variável do tipo flutuante e vou armazenar ela dentro do endereço onde está reservado o espaço para guardar o X, certo? Está aqui o x.flutuante. Tá, mas e se professor, o que aconteceria se eu fizesse o contrário aqui? Não vai funcionar. Né? Ou seja, se eu quiser ler uma variável do tipo float e armazenar ela dentro de um endereço onde está de um inteiro, se eu tivesse um i aqui, por exemplo, dentro da variável do endereço destinado a uma variável do tipo inteiro, ele não vai caber. Ou seja, tu está com uma informação de um formato querendo botar dentro de outro. É como se fosse a caixinha, fosse lá para receber peças de uma forma e tu tenta botar de outra. Não vai dar certo. Ele não vai conseguir ou guardar toda a informação lá dentro ou vai guardar ela truncada. Nós vamos ter um erro no nosso sistema. Então aqui, ressaltando o IC comercial, ele sempre tem que estar na frente da variável na função scanf. Vamos olhar de novo lá o nosso programa. Está aqui, ó. Eu estou lendo duas informações, né? Então, ou seja, tem dois comandos scanf. Então, tem um comando scanf percentual D, é um inteiro, que vai ser armazenado no endereço da variável N1. Aqui em cima eu criei a variável N1 do tipo inteiro, e aqui eu estou pedindo para armazenar no endereço onde ela foi criada. Depois eu vou fazer atribuição de variável. Né? Então, desculpa. Eu vou atribuir o valor que está à direita à variável à esquerda. Então, eu estou atribuindo aqui o valor 4 à variável x. Eu estou usando uma atribuição de valores. O valor pode ser uma constante, uma variável ou uma expressão. Então, aqui eu tenho uma constante, ou seja, x igual a 4. Esse 4 não muda nunca. Agora, y igual a x mais 2. Não, então, conforme o valor de x, eu vou somar 2 e vou armazenar de y. Eu posso atualizar o próprio valor de uma variável, ou seja, eu vou pegar o próprio valor de y, somar 4 e guardar dentro de y. Tá? Posso também botar um ponto flutuante aqui, 2.5. A gente não usa vírgula, a gente vai usar sempre ponto. Né? O computador interpreta
o ponto, ele não funciona pelo sistema brasileiro, que é o nosso a separação de decimais por vírgula, a separação de decimais é por ponto. E aqui eu estou armazenando dentro de sexo uma variável char. Vocês estão vendo que eu estou usando uma aspa aqui, para poder separar o caractere adequadamente ali e ele ser interpretado. Então, isso é uma atribuição de variável. Operadores matemáticos. Os operadores matemáticos que a gente usa para poder fazer as atribuições aí são os mesmos lá das funções de matemática. Eles só têm caracteres um pouco diferentes. Então, o tracinho, o hífen aqui é um tracinho que representa a subtração, a soma, a barra representa a divisão, né? Só lembrando que existe a barra, certo? E existe a contrabarra. Vocês podem procurar no teclado de vocês ou no computador que vocês estão usando agora aí, para identificar cada uma claramente. Então tem essa é a barra e essa outra aqui é a contrabarra. A gente vai usar as duas aí, né? Então essa barra representa a divisão. A multiplicação é representada pelo asterisco. Uma outra operação chamada resto, né, é representada pelo percentual. Como assim resto? Se vocês lembrarem, né, quando a gente faz alguns cálculos matemáticos, né, se eu tenho, por exemplo, 4, certo? Dividido por 2. Como é que a gente faz? Ah, dá 2. Por que dá 2? Porque eu pego 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 4, resto 0. Ah, e se eu fosse dividir 5 por 2, como é que a gente faria? Ah, não, 5 é assim. 5 dividido por 2, certo? Dá 2 dá 4 e 3, não, 3 dá 6, não dá, então tem que ser o 2. Então a gente vai pegar aqui 2, 2 vezes 2 vai dar 4, certo? 5 menos 4, resto 1. Então, ou seja, quando eu fizer uma operação aqui e tiver 5, e essa operação aqui eu chamo de resto 2, o resultado que eu vou obter dessa operação é 1. Ele me dá sempre o resto da divisão, né? E ele só faz divisão entre números inteiros, né? O resto da divisão só vai existir em caso de números inteiros e números naturais. Com números racionais ou ponto flutuante não existe resto de divisão, certo? Um outro operador que a gente vai usar até um pouco mais para frente é x menos menos, x mais mais, ou mais mais menos menos junto. Isso aqui é um incrementador. É uma forma concisa de representar x igual a x menos 1, ou seja, eu estou diminuindo o valor de 1, ou aqui eu estou fazendo x igual a x mais 1, estou incrementando o valor de 1. Aonde que isso vai ser usado? Isso vai ser usado quando a gente fizer lá a parte de loops e controles, que a gente quer saber quantas vezes eu já fiz alguma coisa. Então eu faço um contador para contar quantas vezes eu faço alguma coisa. Eu uso simplesmente a operação x mais mais. É bem simples assim. Então, tá aqui os operadores que nós estamos utilizando. Nós estamos usando dois operadores, soma e divisão. Lembrando, quem é que tem a precedência aqui? Quem é que vai ser executado primeiro? A soma ou a divisão? A soma. Por que a soma vai ser executada primeiro? Porque ela está dentro destes parênteses. O parênteses tem prioridade na avaliação. Então, ele avalia o que está dentro dos parênteses e depois eu vou fazer a divisão. Certo? E a função de saída? O printf. Certo? Aquela era a função de entrada, scanf, a função de saída é o printf. Vamos dar uma olhada nela. Desculpa novamente. A função printf, então, ela também tem uma característica semelhante, ou seja, ela tem um formato aqui na entrada, né? Vírgula, a saída, a variável que eu vou executar. Então, os formatos são o mesmo do scanf, ou seja, percentual D, percentual F, que são os que nós estamos utilizando no momento. Percentual long float, percentual C, percentual S. E tá aqui eles, as mesmas três variáveis aquelas declaradas ali no exemplinho anterior, né? A variável A do tipo char, a variável I do tipo inteiro, a variável X do tipo float. E quando eu vou imprimir a variável A, eu preciso botar um percentual C. Quando eu vou imprimir a variável I, eu preciso botar o percentual D, porque percentual D é compatível com o tipo da variável I. Percentual F é compatível com o tipo da variável X, onde X foi declarado uma variável do tipo float. E aqui, lembrando, não vai
aquele E comercial. Não façam, cuidem muito, porque talvez quando a gente for fazer os primeiros programas agora, em seguida, vocês vão ver, a gente pode se atrapalhar um pouco com isso, né? Achar que tem que colocar aquele E comercial ali, e ele não precisa nessa função printf, só precisa isso na função scanf, certo? Então voltamos ao nosso programa, olha lá, está aqui a função printf. O que eu estou fazendo aqui, ó? Printf, aspas, percentual f média. Então, média é do tipo float. Está lá declarado, né? Média do tipo float. Então, por isso que eu estou usando percentual f para imprimir o conteúdo da variável média. Certo? E aqui o nosso programa completo. A declaração das bibliotecas, certo? stdlib.h e stdio.h, elas são entre o sinal de maior e menor aqui. A função main, aqui dentro está vazio esses parênteses porque ela não recebe nenhum parâmetro. É uma função do tipo inteiro que vai retornar um valor zero para o sistema operacional. Aqui eu tenho a declaração das variáveis, certo? Eu declarei 3 variáveis, 2 variáveis do tipo inteiro, n1 e n2, e uma variável do tipo flutuante, que é a variável média. Depois eu estou fazendo exatamente como o nosso algoritmo. Eu estou fazendo a leitura das informações, né? Estou fazendo a parte de entrada de dados aqui. Então, scanf percentual d e armazenando no endereço correspondente da variável n1. Outro scanf percentual d e armazenando no endereço correspondente da variável n2. Lembrando que percentual d é do tipo inteiro, compatível com o tipo do endereço da variável. Depois eu faço aqui a parte do processamento, né? Então eu fiz leitura, aqui estou fazendo processamento, onde a gente viu 2 operadores, né? Então eu estou fazendo aqui a soma e a divisão. E depois eu estou fazendo a minha parte de saída, que é conforme está o nosso algoritmo do lado de cá. Ó. Escrever média, printf, percentual f, média. De novo, média é uma variável do tipo float, que vai ser impressa com esse formatador, né? O percentual f é um formatador. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Tendo como dados de entrada, né? Ou seja, então eu vou ter dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, construir um programa que calcule o peso ideal, utilizando a seguinte fórmula. Né? O peso ideal igual a 72,7 vezes h menos 58. Então, esse peso ideal aqui está dependendo única e exclusivamente de uma variável, que é a altura. Essa altura aqui tem que ser dada em metros, e eu fazendo essa equação eu consigo chegar no resultado do meu peso ideal utilizando essa fórmula. E eu vou ler a informação do sexo da pessoa simplesmente para poder escrever uma mensagem adequada na saída. Tá? Como é que está o nosso programa? Olha aqui. Eu estou fazendo a inclusão das bibliotecas, certo? A inclusão das 2 bibliotecas, stdio.h e stdlib.h. Faço a declaração da função int main, abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui eu fecho ela, ponto e vírgula não, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Então isso aqui, tudo que tiver dentro dessa chave aqui e dessa chave aqui é a minha função main. Declaro aqui 3 variáveis, 2 do tipo float, altura e peso ideal, e uma outra variável char do tipo sexo. É uma variável sexo do tipo char, desculpe. Então eu fiz 2 scanf, estou fazendo a leitura de 2 parâmetros. Então o primeiro parâmetro que eu estou lendo é percentual f, certo? E comercial aqui, altura. Então eu vou armazenar dentro de altura. E aqui depois percentual c. Tem um errinho aqui, só pessoal, que essas aspas aqui não estão igualzinho a essa, por isso que essa letra está de cor diferente, mas isso indifere para nós no momento. Depois eu vou mostrar para vocês no compilador ela funcionando e vai dar tudo certinho. Percentual c, então, é a variável char que eu estou armazenando. Eu simplesmente faço o cálculo pelaquela equação que a gente viu antes, 72,7 vezes a altura. Né? Isso aqui é avaliado primeiro, essa multiplicação é avaliada primeiro, e esse resultado eu subtraio de 58.
Depois eu vou imprimir o quê? Eu vou imprimir as duas variáveis de uma vez só. Elas vão aparecer espaçadas, né? Então, percentual C espaço, percentual F. É isso que está sendo impresso. Só que esse percentual C está amarrado aqui, ó, a variável tipo char e a primeira variável. Depois, peso ideal, e a variável tipo float é colocada aqui. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidamente. Que é trazer para vocês mais o outro aplicativo aqui, ó, que vai estar com esse programinha escrito corretamente. Olha ele aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês direitinho como é que a gente usa o compilador. Mas está aqui o erro do caractere, ó, o caractere correto é esse aqui. Certo? E aqui também tem um pequeno errinho que é esse caractere aqui. Agora sim. Vou rodar aqui, ó. Ele vai pedir para mim salvar. Vou rodar o programa para vocês verem ele funcionando. Então ele me pediu para salvar. Vou salvar rapidamente aqui. Vou chamar aqui, ó, peso ideal. Opa, ideal. Ele vai compilar e executou, mas executou como? Ó, tá aqui ele, ó. Peso ideal, ó, o nome do programa que está rodando, chamado peso ideal, ele está perguntando as duas coisas, o que é a altura e o sexo. Então eu vou informar lá a altura. A minha altura, então no caso 1.83, opa, 1.83, e ele calculou lá a minha massa e não leu, né, ele não leu o segundo caractere ali. Tá ok? Vocês viram que ficou um pouco truncada a resposta ali, né? Então, talvez seja necessário a gente colocar mais parâmetros para poder interagir com o usuário, né? Então, às vezes a gente precisa colocar mais mensagens. Então, o programa pode ter que interagir com o usuário. A gente precisa saber o que ele estava perguntando. A gente sabe o que ele estava perguntando porque a gente construiu o código-fonte ali, né? Esse exemplinho, que a primeira informação era a altura e depois o sexo. Então, eu posso escrever mensagens perguntando e pedindo a entrada de dados para os usuários e posso escrever essas mensagens com a saída formatada já direto no programa. Na função printf, eu posso colocar uma mensagem junto com a formatação. Olha aqui um exemplo. Ó. Eu poderia escrever printf, a média dos números é percentual f. Então, ou seja, o percentual f, que é o modificador, vai receber essa informação aqui da média. Ó. Vai vir para cá. Então, quando ele vai escrever a mensagem, ele substitui percentual f pelo conteúdo de média. E aqui, ó, o sexo é percentual c e o peso ideal é percentual f. Sexo e peso. Então, sexo vai ser lançado aqui, né, vai ser substituído, ou seja, o conteúdo da variável sexo vai ser substituído dentro desse percentil c aqui, e o conteúdo da variável peso vai ser substituído dentro desse percentil f aqui, percento f. Tá? Ou eu posso simplesmente escrever uma mensagem, como está representado aqui, ó, printf digite a altura. É só uma mensagem que eu estou apresentando para o usuário, não tem mais nada. Okay? E aqui, daí, logo depois que eu imprimir, eu vou fazer a leitura da variável. Certo, pessoal? Por hoje, por agora era isso, né? Essa matéria. Em seguida, depois vai ter mais alguns exercícios para vocês fazerem e eu vou mostrar como que a gente vai usar o compilador certinho ali para mostrar todos os passos para gravar o resultado. Muito obrigado e até a próxima.